Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal, né? Então, raspei a cabeça para mostrar que começou um novo ciclo dentro do canal. Então, até agora, o que nós vimos, né? Para quem está chegando aí, novato no desenho humano, dá uma retrospectiva no canal, porque no canal eu fui colocando os assuntos por base nos degraus que você tem que ir subindo no conhecimento para você conseguir entender de fato, né? Tem que subir as escadas devagar. Primeiro a estratégia de autoridade, né? Daí depois você dá uma olhada nos centros, quais são os seus centros definidos. Depois você pode ver os seus centros em branco, as suas aberturas de vida, onde vão trazer aqueles assuntos que você se perde. E agora a gente vai começar uma nova etapa no canal e esse é um vídeo introdutório em respeito a circuitos, né? Então, como a gente vê no desenho humano, a gente vê os centros, né? E aí em cada desenho você vai ter centros definidos, são coloridos, forças vitais consistentes na vida, e aqueles centros em branco, né? Então a gente consegue perceber que os centros eles se conversam entre si, né? Há uma conexão entre eles em que a energia passa e ali a gente tem a definição, né? A gente tem o canal. Então, mostrando aqui, a gente sabe que a gente tem todos esses canais. Eu fiz um desenho aqui para representar todos os canais que a gente tem. E aqui, quando a gente começa a ver circuitos, a gente já começa a perceber que esses canais eles são diferentes uns dos outros, né? Então aqui você sabe os centros, né? Já viu o vídeo de centro, já pesquisou um pouco dos centros, você já sabe, é o plexo solar, é o centro da emoção. A adrenalina é o centro da raiz, né? A raiz é o centro da adrenalina, pressão para viver, pressão existencial. Esplênico, uma intuição existencial no momento presente, uma coisa mais primitiva, que enraiza a nossa consciência ao momento presente para a sobrevivência. A gente tem o sacral, que é o centro da fertilidade, referente ao nosso sistema reprodutivo, a energia de vida, né? A nossa bateria interna, que realmente sustenta a atividade. Centro G, amor e direção, né? Ego, força de vontade, garganta, expressão, manifestação, ágina, processo mental, conceitual, onde conceitualizamos a vida, e a pressão para conceitualizar, né? A pressão para pensar. Então, quando a gente vê os centros, a gente vê que eles se conectam, então a gente percebe que o meu plexo solar ele está conectado à garganta. O que isso significa? Significa que a minha emoção ela chega no centro da garganta, chega no centro da expressão. Logo, é correto dizer que é uma emoção para a expressão. Mas é que eu tenho o esplênico conectado à adrenalina. Então é uma adrenalina para sentir uma intuição existencial. Então a gente só vai pegando essas palavrinhas e juntando, a gente vai começando a entender, né, os circuitos, os canais, o fluir da energia dentro do corpo gráfico. Então a gente sabe que não são só os centros, mas também as conexões, como eles estão conectados entre si. Então aqui quando a gente chega no circuito, o que a gente vai ver? Vai começar a perceber que primeiramente esses canais, essas conexões, elas são diferentes uma das outras. Por exemplo, olha aqui, plexo solar conectado à garganta. Dá pra ver que tem dois canais que chegam do plexo solar à garganta. E se vocês observarem aqui, um tá de azul e o outro tá de preto. O que isso significa, que eu representei aqui? Significa que eles fazem partes de circuitos diferentes, né? Então, dentro do corpo gráfico, a gente encontra esses circuitos aqui e tem mais um que eu não coloquei que está faltando, mas eu pretendo explicar ele, que é o circuito do centrar, tá? Mas vamos por partes. Então, quando a gente começa a olhar circuito, a gente começa a perceber que essa energia que flui dentro do corpo gráfico, ela é diferente uma da outra, elas não são iguais, né? Então elas têm funções diferentes dentro do ser humano, né? Da nossa dinâmica que a gente vive hoje, né? Cada um desses circuitos tem uma função diferente e a energia flui entre esses circuitos e sempre essa energia quer chegar à garganta, à expressão. Faz sentido, né? Porque é aqui que a gente finaliza algo e transmite para o outro. Então dá para entender que toda essa pressão aqui mental e pressão para sobreviver, toda essa energia flui querendo chegar à garganta, né? Tudo está querendo chegar à expressão. Mas vamos lá, então quais são esses circuitos, né? Então primeiramente a gente divide ele, eu gosto de olhar e entender que são três, né? Mas claro que não são três, são mais de três, mas os principais aqui são o individual, né? Os que a gente mais vê.
tá? A gente vê muito individual, muito coletivo abstrato e coletivo lógico e tribal, né? O coletivo, abstrato e lógico, eles são do circuito coletivo, tá? Então eles têm algo em comum aqui. O individual tem também a integração, que também é um pouco individual, tá? E o tribal, a integração, ela também é individual, só que é um individual diferente, que tem uma função diferente dentro dessa questão da individualidade. É esse canal grande aqui, ó, tá vendo? Esse canal que tem várias portas que se encontram, então são vários canais, várias dinâmicas. Então, né, aqui a gente encontra o circuito da integração, que tem uma função. O individual, ele está espalhado também no gráfico, ó, é o preto. Então, preto, 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 preto. O individual ele está em todo o desenho, ele tem outra função, né? Então todos esses canais individuais eles têm algo em comum, né? O circuito coletivo, né, tanto o lógico quanto o abstrato, ó, eles também estão passando no desenho inteiro, ó. Ó, aqui lógico, daí vira para cá lógico, 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 lógico. E o coletivo abstrato, que é o abstrato, que tem a ver mais com o passado, né? O lógico ele tem a ver com o futuro, né? Com projetar para o futuro, e o abstrato tem a ver com olhar pelo passado. E o passado também tem em todo canto, ó, abstrato, 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 abstrato. Daí a gente tem o circuito tribal, que é um pouco reduzido, né? Então a gente tem o circuito tribal, aqui tal, 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 e a gente tem o circuito de defesa, que é tribal também. Eu coloquei em vermelho aqui porque ele é tribal, só que ele tem uma função diferente do tribal, que é para apoio. Eu vou explicar em outros vídeos, mas ele também está aqui, ó, circuito de defesa. Então, trazendo tudo isso aqui, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo trazer essa perspectiva de que esses canais eles têm classificações, eles estão classificados em grupos. Do mesmo jeito que os centros também estão classificados em grupos, centros motores, plexo solar, sacral, adrenalina, ego. Centros de consciência, plexo, esplênico e ágina. Os canais eles também são divididos em grupo para você ir começando a entender o entendimento deles, até que você aprende o que o canal significa, né? Posteriormente, em outros vídeos, quando eu chegar no assunto dos canais, daí vocês vão entender como isso tudo encaixa. Então a primeira coisa, antes de eu começar a olhar os canais, ou o que significa, é entender em qual grupo de circuitos eles estão. Então, em próximos vídeos eu vou falar um por um, né? Todos esses circuitos eu vou trazer eles, eu vou trazer o significado, eu vou trazer as palavras-chave deles, eu vou trazer a integração junto com o individual, eu vou trazer o coletivo abstrato junto com o coletivo lógico, porque eles trabalham exatamente isso, o passado e o futuro, né? Entender o passado, projetar para o futuro. O tribal, né, eu vou ler junto com o circuito de defesa, que o tribal significa apoio, né? Apoiar, tem muito a ver com o plano material, conseguir apoiar, receber apoio recíproco para sobreviver ao plano material, crescer, se desenvolver, enfim, se emocionar também. Então, mais pra frente, vou falar de cada um desses circuitos, um por um, em vídeos diferentes. Então essa é só uma introdução para você começar a perceber como essas energias que fluem desses centros, elas vão ganhando cada vez mais tons, mais características específicas para facilitar o entendimento ao longo do processo. E daí depois de entender o circuito, como é que funciona esse circuito, você vai ver no seu desenho, quais canais de circuitos eu tenho? Será que eu sou mais individual ou eu sou mais integração, que é uma pessoa muito individual, tipo, fechada dentro de si mesma? Ou é uma pessoa que é mais coletiva abstrata, que olha muito para o passado e quer compartilhar as suas coisas, as suas descobertas? Ou uma pessoa que está sempre projetando para o futuro, buscando entender o futuro para ter um futuro mais seguro? Ou é uma pessoa que está aqui muito mais para viver papéis tribais de apoio, receber apoio, oferecer apoio, né? Ou tem, né, o circuito de defesa, está aqui para defender a vida criada ou mesmo ter esse potencial de fertilidade para fecundar uma vida nova. Então isso a gente vai vendo nos próximos vídeos e aí vocês, com o desenho de vocês, vocês vão ver, eu sou tribal, eu sou individual, eu sou não sei o quê, antes de começar a ver os canais. E aí quando você entender os circuitos, quando você for para os canais, as coisas elas vão fazer sentido cada vez mais fácil. Espero que tenham gostado
e até os próximos vídeos.